Bom dia, vamos iniciar a quarta aula teórica de Ecologia da Paisagem e vamos continuar a trabalhar no Parque Natural do Alvão e a estudar e a analisar a Carta de Ocupação do Solo relativa a 90 e a 2007. Na aula passada analisamos a Carta de 90, hoje vamos analisar a Carta de 2007 e compatibilizar as duas legendas para podermos analisar a cobertura do solo relativamente à data da cartografia, ao tipo de legenda e depois quantas manchas e quantas classes é que em cada uma das datas caracterizavam a paisagem. Portanto, analisando a Carta de Ocupação do Solo COS 07, temos acesso à legenda de grau 5, portanto tem 5 números descritores ou caracterizadores do tipo de ocupação do solo. Procuramos a legenda da COS e verificamos que não é igual para 90 e para 2007 e, portanto, vamos ter que compatibilizar as duas legendas, a da COS 90 e a da COS 2007, com a nomenclatura da Corine Land Cover, ainda que a Corine não seja feita ou não tenha sido criada à escala da COS, podemos usar esta nomenclatura para ligar as duas COS, a 90 e a 2007, uma vez que estas também não têm a mesma legenda em termos numéricos, mas aproximadamente a designação vai permitir ligar as duas. Portanto, atualizamos a COS 90 com a legenda de texto e depois, usando a legenda de texto, calculamos o código 06 e para 2007 fazemos o mesmo. Criamos a legenda de texto e, com base na legenda de texto, calculamos o código para 2006. Portanto, ficam assim compatibilizadas as duas cartas de uso e ocupação do solo. A de 90, que ficará com este aspecto gráfico, e a de 2007, que ficará com este aspecto. Portanto, se compararmos as duas cartas, a de 90 e a de 2007, podemos ver que, por exemplo, a estrutura caracterizada como sendo água ou planos de água se mantém nas duas cartas. Podemos ver que as estruturas humanas representadas a magenta claro também se mantêm. A floresta mantém-se, o mato, mas ao analisarmos esta zona do território, aquilo que numa aula anterior classificamos como uma das classes de paisagem ou manchas de paisagem, podemos ver que há uma forte alteração ao tipo de uso e ocupação do solo. Iremos ver nas próximas aulas o verdadeiro significado desta alteração, mas para já importa reter esta diferença. Uma vez compatibilizadas as duas legendas, temos que intersetar a COS 90 e a COS 2007 para podermos saber que tipo de alteração é que houve à cobertura do solo. Podemos ver este campo que foi criado de propósito para essa interseção, em que numa das datas foi classificado como floresta aberta e na outra foi classificado como floresta de resinosa. Floresta aberta, floresta mista, floresta de resinosas, mato. Portanto, nós vamos, com base nesta legenda e no campo referente à área, calcular uma tabela que sumarize todas as alterações que houve. Esta tabela é aberta posteriormente sob a forma de folha de cálculo no Excel e vamos começar a estudá-la. Cria-se a tabela de contingência, que é esta tabela de dupla entrada. Procuram-se as entradas comuns e assinala-se planos de água em 90, planos de água em 2007, sistemas agroflorestais em 90 não têm correspondência em 2007, mas temos, por exemplo, o tecido urbano, as florestas. Portanto, compatibilizam-se as legendas, cria-se a carta de interseção, cria-se a tabela de contingência e agora vai-se analisar a dinâmica. Somamos o total em 2007, que tem que ser igual ao total em 90, e obtemos o total geral. Calcula-se a soma da diagonal, ou seja, calcula-se o que é que transitou de 90 para 2007, o que é comum às duas datas, obtemos o total diagonal e se dividirmos o total diagonal pelo total geral, vamos obter a percentagem de uso e ocupação do solo, que é comum às duas datas.
Por diferença, obtemos a dinâmica da paisagem. Reparem que 35,5% da paisagem mantém a mesma estrutura e 64,5% alterou o tipo de estrutura da ocupação do solo. Analisando agora em termos de tipo de área afeta a cada classe, podemos ver que, por exemplo, aparentemente os matos diminuíram, mas ganhamos aqui uma nova classe, vegetação esparsa, que, como referimos há bocado ao comparar os mapas, a cor afeta a cada uma das classes, podemos ver que em 90 se designou por matos, aquilo que em 2007 está a ser designado por vegetação esparsa. Continuando a nossa análise da dinâmica, calculamos agora a percentagem que representa cada tipo de uso e ocupação do solo em cada uma das datas, calculamos os acréscimos e os decréscimos e, consequentemente, as perdas e os ganhos. Na próxima aula, iremos ver como é que estes cálculos são feitos e como é que estes cálculos são analisados. Muito obrigado pela atenção.